Então, recebemos agora o secretário municipal de Finanças para a sua explanação, senhor Vitor Pupi. Seja muito bem-vindo. 40 minutos. Pode usar aqui. Excelentíssimo presidente Tiago Ferro, em nome de quem cumprimento as vereadoras e os vereadores da casa, excelentíssimos servidores, prezados servidores, equipe da Secretaria de Finanças, agradeço a presença e a contribuição de todos durante esses 2 meses de trabalho. E antes de começar a apresentação, eu queria justificar que nós alteramos um modelo que vinha sendo utilizado desde 2005. Então, desde 2005, o modelo era atualizado, de fato, continha os dados orçamentários, mas, diante do cenário que nós recebemos à Prefeitura, nós achamos de bom termo, para dar mais transparência à apresentação e deixar um pouco mais objetiva, mudarmos o formato. Então, nós iremos aprimorar esse formato ao longo das próximas demonstrações, mas, de fato, nós esperamos que fique um pouco mais transparente para os vereadores e também para os servidores, enfim, para a cidade de Curitiba. Então, podemos começar a nossa apresentação. Bom, então vamos lá. Então vamos lá. Vocês podem perceber que a ideia do orçamento é sempre ter um equilíbrio entre receitas e despesas, né? Então, orçamentariamente, quando se pensa na LOA, se começa um orçamento equilibrado em que a previsão de receitas corresponde ao total de despesas. Então, nós temos lá para as receitas, pode passar para o próximo, uma previsão inicial de 7 bilhões e 43 milhões e uma receita realizada de 7 bilhões e 66 milhões de reais. Receitas de capital, 686 milhões, previsto, realizadas 174 milhões de reais. E as receitas intra-orçamentárias, que são aquelas contribuições que os servidores pagam, de 608 para 606 milhões de reais. Então, nós temos um total previsto de 8 bilhões 338 milhões de reais e um total realizado de 7 bilhões 848 milhões de reais. Se nós deduzirmos as receitas intra-orçamentárias, chegamos a 7 bilhões 241 milhões de reais de saldo. Agora vamos para as despesas. Desculpa, primeiro vamos ver o que são as receitas de cada aspecto de uma delas, né? Nós temos 2 maiores, que são as receitas tributárias e as transferências correntes. Vocês podem perceber que a previsão inicial, geralmente para essas duas, ela é bem próxima, né? Então, para a receita tributária, pode passar para o próximo, nós temos aqui na nossa arrecadação a maior ISS, corresponde a um total de 1 bilhão e 53 milhões de reais, IPTU, na sequência, 537 milhões de reais, o imposto de renda retiro na fonte de 350 milhões de reais, ITBI 259 milhões de reais e as taxas 120 milhões de reais. Antes de passar para a próxima, e aqui começam a aparecer uns dados que eu acho muito importantes que a cidade tenha conhecimento, a única receita que subiu em termos reais de arrecadação foi o IPTU. Então, o IPTU, se descontar a inflação, subiu 9,88%. Eu vou atualizar depois esse gráfico para colocar à disposição no portal Transparência. As outras receitas caíram em comparação com 2015. Então, a receita, por exemplo, do ISS, comparada à inflação, caiu 10,46% de queda real do ISS de arrecadação. Já o ITBI caiu praticamente 20%, 19,90% a queda de arrecadação do ITBI. Então, desse quadro dos tributos próprios da Prefeitura, que são o ISS, o IPTU e o ITBI, o único imposto que subiu a arrecadação em termos reais foi o IPTU, uma alta de
em torno de 9%. Os outros tributos, em números reais, a arrecadação caiu, ou seja, o município tem menos dinheiro se comparado a 2015 em 2016. Né? Pode passar para a próxima. Agora vamos ver as transferências correntes, que é aquele dinheiro que o município recebe da União Federal, enfim, do Estado. Então, a maior parte dessas transferências é o SUS, né, que vai direto, é um recurso da Secretaria de Saúde, vai direto para investimento em saúde, um valor de 812 milhões de reais recebido. Mesmo assim, uma queda, se comparado a 2015, em termos reais, de 0,83%. A cota parte do ICMS, que é aquele dinheiro que o Estado repassa, recebemos 661 milhões de reais, uma queda real também de 3,98%. Ou seja, embora o Estado tenha majorado as alíquotas, o município de Curitiba está perdendo a arrecadação do ICMS ano a ano. Isso é um gráfico que depois vai aparecer também. No Fundeb, as coisas simplesmente foi corrigido pela inflação, não houve queda real, são 512 milhões. IPVA também houve queda em termos reais de 1,79%, totalizando 358 milhões. Na cota parte do Fundo dos Municípios houve um crescimento, em torno de 11%, chegamos a 245 milhões. E aí vem as outras transferências, o FNDE e a receita de convênios, que se nós olharmos, caiu 37%. Então, boa parte daquilo que os senhores olharam no primeiro gráfico, as receitas de capital que não foram realizadas, se referem a convênios que haviam sido previstos no orçamento e, por algum motivo, o município não recebeu o dinheiro. Pode passar para o próximo. Essa é a queda, é um gráfico importante que eu não tinha ainda percebido em nenhuma das apresentações anteriores, mas até como forma de entender o que está acontecendo em Curitiba em relação ao ICMS. Então, esse é o índice de participação no FPM de Curitiba. Então, isso ICMS. Então, nós começamos lá em 2012 com 0,13%, subimos a 0,14% em 2013, e a partir daí o índice só caiu. Né? De 2014 fomos para 0,13%, 2015 0,12%, 2016 0,12% e em 2017 a nossa previsão é de 0,11%. Né? Isso reflete diretamente na arrecadação do município, os valores são altos e essa queda diz respeito à saída das empresas de Curitiba. Então, por exemplo, em 2015 para 2016, a Ambev transferiu a fábrica de Curitiba para Ponta Grossa. Isso representou uma queda direta na arrecadação do município. Né? E dentre as outras empresas que também saíram, obviamente, devido à crise econômica, isso reflete diretamente na arrecadação do município. Bom, vamos para as despesas agora. E aqui os senhores percebem que a balança ainda está equilibrada, porque esse é o dado orçamentário. Então, esse é o dado que aparece diretamente no orçamento do município. Né? O que nós temos de despesas conforme as previsões orçamentárias? Nossa previsão inicial de 6 bilhões 566 milhões, realizada de 6 bilhões 214, receitas de capital, despesas de capital, desculpe, 978 milhões para 314. As reservas que haviam sido previstas em 185 foram zeradas, e as despesas interorçamentárias, que também é aquela despesa do servidor que vai direto para o IPMC, para 597 milhões de reais. Então, nós temos um total de despesas de 6 bilhões 528 milhões de reais. Pode passar. Então, percebam que aqui a balança está equilibrada. Se pensarmos em termos de orçamento, nós temos um resultado orçamentário, sem considerar o regime próprio da Previdência Social, de 713 milhões positivo. Tá? Acho que está bem claro que o dado orçamentário reflete uma realidade até interessante para a cidade. Né? Mas, justamente, quando as coisas começam a aparecer, qual é a realidade financeira do município, isso começa a tomar outro contorno. E é isso que nós gostaríamos de mostrar para os senhores. Bom, conforme foi divulgado já na entrevista do prefeito, o que desequilibra e qual que é a situação do município real hoje. Né? Então, aquela dívida que foi divulgada de 1 bilhão 284 milhões se refere justamente a réditos a pagar processados e não processados, são 367 milhões
de despesas, mais aquelas despesas que correram por fora do orçamento, que totalizam 614 milhões de reais. Né? Essas despesas incluem o IPMC, nós temos 145 milhões, que são os repasses que não foram feitos de setembro a dezembro de 2016, pela gestão anterior, e também outras despesas que são os fornecedores. Nós temos 468 milhões. Então, se somarmos os 468 com os 367, o município deve para fornecedores hoje em torno de 800 milhões de reais. Somado isso àquele parcelamento que esta Câmara aprovou em 2016 da dívida do IPMC, 233 milhões de reais, mais o parcelamento do consórcio do lixo, que são 30 milhões de reais. Então, se nós somarmos, de fato, as despesas orçamentárias com esse montante que correu por fora do orçamento, nós temos um total de despesas não de 7 bilhões 125 milhões, mas sim de 7 bilhões 773 milhões de reais, ou seja, um acréscimo justamente num período em que eu demonstrei que a receita caiu, praticamente sob todos os ângulos, a nossa receita de Curitiba caiu. Então, isso obviamente gerou um desequilíbrio na nossa balança. Aonde está essa dívida sem empenho? Né? Nós até já encaminhamos à Procuradoria do Município um relatório, a Procuradoria vai tomar as providências que julgar necessárias, encaminhar para os órgãos de controle, mas para explicitar quais são os segmentos em que essa dívida sem empenho existe ou ela corre, nós fizemos uma listagem dividindo pelos maiores, não credores, mas pelos maiores temas. Então, o nosso maior credor hoje é o IPMC, 240 milhões de reais, inclusive uma parte disso se referia àquele parcelamento que o município perdeu a certidão de regularidade previdenciária perante o Ministério da Previdência e já foi recuperado, tivemos que fazer um novo parcelamento perante o Ministério da Previdência. Aí em seguida vem limpeza urbana com 121 milhões de reais, serviços hospitalares 100 milhões, obras, as empreiteiras 91 milhões, a FEAS 53 milhões, serviços informática 52 milhões, merenda escolar 40, serviços de limpeza e manutenção 35, Instituto Curitiba de Saúde, o ICS 34 milhões, aluguel de veículos 16 milhões, energia elétrica 14 milhões. Vejam, esses são serviços que foram prestados, foram desenvolvidos a favor do município e não foram pagos e nem tem previsão orçamentária de pagamento. Né? São despesas que correram fora do orçamento. Justamente por isso é que nós mudamos a apresentação, porque se nós trouxéssemos todos os dados orçamentários, a realidade orçamentária não reflete o que é a realidade financeira hoje do município. Né? Nós temos uma pressão de caixa, ou seja, de fornecedores de 800 milhões de reais. Justamente por isso, o desequilíbrio dessa balança. Então, o resultado, na verdade, se considerarmos o financeiro, é negativo de 531 milhões de reais e 391 mil. Tá? Vamos passar para a próxima. Bom, então, até para fins nos nosso mandamento de cumprir a LRF, qual que foi o resultado primário do município? Uma previsão negativa de 186 milhões e um superávit surpreendente de 454 milhões. Mas notem, de volta eu insisto, isso não diz respeito à realidade financeira, já que as despesas estão correndo por fora do orçamento da cidade. Um resultado nominal de 187 milhões, previsto, realizado de 141 milhões de reais. E aí aparece nossa receita corrente líquida, que é justamente aquele cálculo que a diretora da Câmara apresentou há pouco, de 6 bilhões 429 milhões, mas tem um porém também, que nós já temos chamado a atenção, esse montante não está deduzido da receita do FUC, que é a receita do Fundo de Urbanização de Curitiba. O que é isso? 97% da receita do FUC, que gira em torno de 700 a 800 milhões de reais, é composto da bilhetagem do ônibus. Então, esse dinheiro do ônibus, esse dinheiro que vai direto para as concessionárias do transporte público, está compondo a base da receita corrente líquida do município. E acaba gerando uma distorção, inclusive, para tratamento do índice de pessoal, né, que é um outro índice que nós vamos ver daqui a pouco. Isso já foi detectado
nós vamos tomar as providências para que nos próximos relatórios isso seja corrigido, mas de fato isso impacta no município, porque se nós pensarmos que deveríamos retirar da base de cálculo da receita corrente líquida 700 milhões, obviamente a despesa, o índice com despesa de pessoal do município subiria, né? Então vamos passar para a próxima, que nós vamos enfrentar isso, acho que no próximo slide. Então vamos lá, o nosso limite com prudencial, o limite máximo é de 54%, prudencial de 51%, e orçamentariamente o município está abaixo, está com 45,81%. Volto a frisar que se nós se nós deduzirmos a despesa da bilhetagem de ônibus desse valor, o impacto vai ser muito maior. Então nós temos lá embaixo a despesa bruta com o pessoal de 2.945 para uma receita corrente líquida de 6.429, por isso que chegamos no atual limite de 45,81 para fins orçamentários, tá? Pode passar para o próximo. No limite de dívida do município historicamente é baixo, a dívida consolidada do município é de 1.097 bilhões de reais, os limites de alerta estão muito distantes da posição atual do município. O município tem capacidade de endividamento de longo prazo, embora não tenha capacidade de pagamento de curto prazo, né, de fato. Então tem um máximo de 120, o alerta 108, o município está em 17,08%, e aparece ali um número que se chama dívida consolidada líquida, que é justamente a dívida consolidada menos os restos a pagar. Então nós temos 661 milhões, somado com os restos, 1.097 bilhões, é um número que é alto, mas não é esse o problema do município. O problema do município não é a dívida consolidada ou a contração de empréstimos. O problema do município é a dívida de caixa, é o saldo financeiro, a insuficiência financeira para cumprir as obrigações já assumidas com fornecedores. Pode passar para o próximo. Limite com garantias também, consequentemente, é baixo. O município tem 3,73%, sendo que os limites máximos 22% e alerta 19,8%. Limites com operação de crédito, de volta, os limites também não são baixos, não preocupam. Interno e externo máximo seria 16%, o município está aí em 0,33%, e antecipação de receita é uma operação que o município não faz. Seria justamente um empréstimo que se iniciaria em um ano e terminaria no mesmo ano. Como os juros são muito altos, os municípios dificilmente optam por esse tipo de opção. Então, qual que é a disponibilidade de caixa hoje do município? 526 milhões de reais, esse valor significa os valores depositados a títulos de convênio, potencial construtivo, enfim, em 31 de dezembro de 2016, não é um dinheiro livre. Restos a pagar 367 milhões, as consignações, que é um dinheiro que o município não conta, 79 milhões, mais as despesas sem empenho, aquele valor que eu já comentei, 614. Então existe uma disponibilidade negativa de 535 milhões de reais em 31 de 12 de 2016. Pode passar. Os nossos índices constitucionais, o índice da saúde, a exigência constitucional é de 15%. O município realizou como despesas 841 milhões em despesa liquidada e corresponde a 21,2% do limite constitucional. Já na educação, o limite mínimo é 25%, o município está em 29,4%. A receita de 3.995, empenhada e realizada 1.176 milhões. Tá? Essa foi a apresentação. Eu queria dizer aos senhores o seguinte, que os números do balanço estão disponíveis no portal da Transparência, são aqueles relatórios parecidos com o que a diretora Aline apresentou, tudo aquilo nós temos, né? Mas a intenção nossa é dar a verdadeira cara financeira que o município de Curitiba tem hoje. E o que nós, no município, essa nova gestão, está enfrentando. A falta de dinheiro para pagamento de fornecedores. Isso é evidente, nós temos serviços que estão
à beira de parar ou sempre ameaçando parar. Nós pagamos atualmente uma parte como podemos. Claro que isso vai ser corrigido com as medidas que o prefeito decidiu tomar e deve ainda fechar no decorrer das próximas semanas e provavelmente venham à Câmara. Mas é importante, inclusive, que essa situação seja, da forma mais transparente possível, explicada para os vereadores, para os servidores, e por isso que nós, da equipe da Secretaria de Finanças, continuamos à disposição para qualquer pergunta, enfim, já encerrando a nossa apresentação. Obrigado.